bom dia, feliz sábado. Que bom que você veio e está aqui conosco nesse momento para nós juntos adorarmos o nosso Deus. No Salmo 138, verso 6, diz o seguinte: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Não bastava aos discípulos de Jesus serem instruídos sobre a natureza de seu reino. O que necessitavam era uma mudança de coração que os pusesse em harmonia com os princípios desse reino. A simplicidade, o desprendimento e o confiante amor de uma criancinha são as qualidades estimadas pelo céu. Essas são as características da verdadeira grandeza. O coração sincero e contrito é precioso diante de Deus. Ele coloca sua aprovação sobre as pessoas não por sua posição, não por riqueza ou grandeza intelectual, mas por sua unidade com Cristo. Vamos cantar essa primeira música em pé? Feliz sábado, que a paz do nosso Senhor possa estar com cada um de nós nessa manhã, durante todo esse dia de sábado. Vamos orar, falar com o nosso Deus.
Grande e excelso Deus, a Ti toda honra, glória e majestade, porque só o Senhor é bendito. Muito obrigado, Pai, por mais uma manhã de sábado, estarmos todos reunidos na Tua Santa Casa para Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Que o Senhor possa nos ajudar a termos um encontro da melhor maneira possível aqui contigo. Todas as mensagens, a lição, os louvores possam entronizar nossas mentes a Ti. Perdoa, por favor, nossos pecados. Os nossos irmãos que estão chegando, o Senhor possa trazer em segurança, em paz, assim como o Senhor fez conosco. Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Informativo Mundial das Missões. Buscando a verdade pura. Saf gostava de falar e agir de maneira pura, principalmente quando cantava na sua igreja no Congo. Mas ela não se sentia confortável na sua congregação. As pessoas gritavam e falavam línguas estranhas. Por isso ela começou a visitar outras igrejas, buscando a igreja verdadeira, mas sempre voltava para casa decepcionada. Então Saf decidiu parar, não iria mais a nenhuma igreja. Ela passou a orar em casa e a assistir a sermões pelo YouTube. Certo dia, no YouTube, Saf se deparou com uma pregação sobre a igreja remanescente, a igreja de Deus. O pregador mostrou na Bíblia a verdade e identificou a Igreja Adventista do Sétimo Dia como a Igreja Remanescente. Saf ficou intrigada e logo procurou na internet a Igreja Adventista mais próxima e foi visitá-la no sábado seguinte. Na igreja, ela gostou da forma como as pessoas oravam e pregavam. Não havia gritos e nem caos. Saf ainda ficou impressionada com as classes da escola sabatina para as crianças, já que ela tinha 3 filhos. No sábado seguinte, iniciou um programa evangelístico na igreja e Saf participou de todas as reuniões. No final do programa, ela foi batizada e se uniu à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A certeza no seu coração era clara. Ali estava a verdade pura de Deus. Hoje, Saf continua buscando viver de forma pura e canta alegremente na sua igreja aos sábados. Deus usou a mídia para alcançar Saf, e nossas ofertas neste trimestre irão ajudar a fazer o mesmo por muitas outras pessoas no Congo. Parte da nossa oferta irá construir um novo centro de mídia neste país, que irá abrigar a Hope Channel, a Rádio Adventista Mundial, um centro evangelístico de mídia social e um centro de atendimento em francês. Sejamos liberais. Bom dia, feliz sábado. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação.
És a minha rocha, minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Amém. Deus seja louvado. Feliz sábado, irmãos. Irmãos, é muito fácil cair na tentação sem querer se engrandecer. Às vezes, isso se torna quase automático e queremos que os outros saibam das nossas conquistas e qualidades. Mas, diante do céu, essas coisas não fazem diferença alguma para a nossa reputação. Na verdade, o efeito é exatamente o oposto do que imaginamos. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus também nos aconselhou a ocupar o lugar mais simples e deixar o anfitrião, se quiser, nos honre diante dos outros. O reino que Jesus nos apresenta é o contrário da lógica humana. Cristo só pode salvar quem reconhece ser pecador. Em atitude de reverência, vamos nos dirigir às lições e vamos nos dividir em classe para recapitularmos a lição da semana.
doentes, né? Estão precisando de ajuda. E a gente traz aí o ouvido acolhedor justamente com essa proposta também de atender o déficit que a gente encontra na sociedade. Porque não é só ouvir, né? A gente tem que entender que tem que trazer também o olhar terapêutico, o processo, né, de entendimento, esclarecimento, das pessoas se sentirem não só acolhidas, mas também terem uma melhora em seus processos. Em um cotidiano de tanta correria e desigualdade, a indiferença se tornou parte de nossas vidas. Vítimas de emergências ou aqueles em condições de vida precárias acabam muitas vezes ignorados. Mas que histórias podemos descobrir quando pessoas em necessidade encontram compaixão? Eu sou Fernanda Beatriz e vou te mostrar biografias de vidas transformadas por uma segunda chance em Retratos, Histórias Não Contadas. O programa Retratos aterrissou na região nordeste do Brasil. Desta vez, estamos na cidade de Aracaju, capital de Sergipe. Sergipe é o menor estado do Brasil, mas apesar de ser tão pequeno, a terra aqui é muito boa e torna o estado um dos principais produtores de cana-de-açúcar, que é utilizado para a fabricação do etanol. Por falar em combustíveis, Sergipe também se destaca na produção de petróleo e de gás natural. Aracaju é uma cidade acolhedora, uma cidade quem chega gosta de estar porque as pessoas são receptivas, se sente privilegiado por ter pessoas que vão lhe acolher de uma forma muito calorosa. Além da hospitalidade marcante, Aracaju também se destaca pela infraestrutura bem organizada, com ruas planejadas, uma orla charmosa e diversas opções de lazer acessíveis para moradores e visitantes. Nós temos aqui a Colina do Santo Antônio, nós temos também ali a parte que envolve muito, que é o mercado central, né, onde a gente tem muitos artesanatos. Nós temos aqui o Museu da Gente Sergipana, que tem ali as suas figuras folclóricas, né? Então isso tudo traz algo de entrega para o turista que chega aqui, as pessoas que gostam realmente de praia, gostam da comida, da culinária da nossa cidade. Aracaju é uma cidade organizada e acolhedora, mas ainda enfrenta desafios, especialmente na saúde mental. Nos últimos anos, muitos jovens e adultos têm lidado com ansiedade e depressão, mas o acesso ao tratamento pelo SUS é difícil. A falta de psicólogos e psiquiatras na rede pública torna o atendimento demorado, deixando muitas pessoas sem o suporte necessário. Logo após a pandemia, os estudos demonstraram, e talvez um pouquinho também antes, mas eu acho que mais acentuado logo após a pandemia, o alto índice de pessoas que começaram a procurar ajuda para cuidar da sua saúde mental. Existem pessoas de baixa renda que não têm acesso à rede privada e aí a rede pública não é suficiente para atender esse déficit e a gente traz a proposta, a introdução de um projeto, ainda que de pequeno porte, mas que supre essa necessidade do município. A proposta mencionada por Leonardo refere-se ao projeto Ouvido Acolhedor, uma iniciativa da ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. A ideia é oferecer apoio emocional e psicológico à comunidade. O projeto funciona com 8 sessões, ou seja, 2 meses com acompanhamento com o profissional. Só que a gente também sempre deixa claro isso. Se a gente perceber, o profissional pode perceber que aquela pessoa precisa de mais sessões, ele tem livre e espontânea autonomia para poder prolongar esse atendimento. Os atendimentos presenciais acontecem aqui na sede da ADRA Sergipe.
localizada no Conjunto Augusto Franco, em Aracaju. O local foi inaugurado em outubro de 2022. Assim, muito você chegar obrigada. no nosso núcleo, Pode você vai tirar? ter uma Pode tirar o belíssima vídeo? recepção. Bom, acho que deu para vocês entenderem. Esse projeto está sendo estendido para a nossa comunidade aqui. Há um ano comecei, era um grão, agora vocês podem ver, tem uma equipe enorme. Nós teremos também, com a graça de Deus, um psiquiatra e uma neuropsicóloga. Basicamente, a gente está pegando a necessidade do MAP, que é de cuidar melhor das pessoas dentro do espectro do neurodesenvolvimento. Vamos estender esse atendimento para fora dos cultos, crianças em específico, e também vamos ampliar o atendimento individual para adultos, tá? Então, a igreja vai funcionar cuidando das necessidades de pessoas dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, cuidando das necessidades de pessoas enlutadas e cuidando das necessidades psíquicas individuais de cada um. Nós começaremos os atendimentos nesta proporção a partir da semana que vem. Eu quero que cada um se apresente e diga o que vai fazer pela igreja. Vou começar pela Sara. Bom dia, acredito que todos me conheçam, mas eu me chamo Sara, eu sou psicóloga, estou aqui, faço parte da equipe, vou estar contribuindo, né, com os atendimentos psicológicos, e a igreja vai oferecer também terapia em grupo, né, para adultos a partir de 18 anos. Nós contamos atualmente com 2 propostas, né, Paula? Rede de apoio e pais para crianças, né, que apresentam transtornos neurodivergentes, neuroespecíficos, né, como o transtorno do espectro autista, TDAH, mais o foco ainda no autismo, e também para pessoas enlutadas. Para o grupo, a idade mínima é a idade adulta, porque para adolescentes é necessário que seja um grupo só com adolescentes. Então, será uma outra ampliação a partir da demanda. Agora, quero que a Cleia se apresente, porque tudo vai partir da Cleia. Olá, bom dia. Meu nome é Cleomar, mas aqui todo mundo me conhece por Cleia, né? Eu estarei atuando como assistente social do MAP, fazendo as entrevistas, fazendo a anamnese, né, os primeiros atendimentos das pessoas que estão necessitando de apoio. Então, eu vou fazer a entrevista e esse atendimento é para quem dele necessitar, mas nós vamos também estar priorizando as pessoas que não têm condição de pagar um atendimento. E dentro desse atendimento da assistência social, nós estaremos analisando as condições da família e encaminhando também o atendimento dessa pessoa para a ADRA e para as políticas públicas às quais elas tenham direito. Estarei aqui nos cultos, né? Todos os cultos estarei aqui na sala pastoral, se Deus assim permitir, com a psicóloga ali, a pedagoga Daci Franca. Estaremos aqui para fazer o atendimento dessas pessoas e encaminhar para as psicólogas e para a terapia de grupo. Tenho que informar também que a terapia de grupo é para todas as pessoas que dela necessitar, independente das condições financeiras ou das condições físicas. Aquelas que tiveram a oportunidade de vir participar, sejam todos bem-vindos. Então, primeiro, aquele que deseja acessar o serviço, primeiro tem que procurar a Cleia e a Dácia. Agora, vamos pela ordem agora. Bom dia. Eu sou pedagoga, Daci Franca, todo mundo me conhece como Dácia, acho que a maioria das pessoas me conhece, né? Vou estar atuando na parte mais da criança e dos adolescentes, né? Mas também vou estar dando palestra também na minha área, como psicopedagoga e neuropsicopedagoga, ajudando essas crianças, especialmente as autistas, TDAH e outras especialidades. Bom dia. Todo mundo me conhece, talvez as meninas que estão vindo pela primeira vez não. Nádia Cristina, também sou pedagoga, e nesse projeto especificamente, eu senti vontade de participar.
Eu sou professora, 34 anos já, e cada dia que passa a gente recebe muitas crianças com necessidades específicas. E a minha função aqui, vendo toda a necessidade que essas crianças passam na escola, não é diferente na nossa igreja. Na nossa igreja também tem, e os nossos irmãos também precisam de ajuda. E a nossa igreja vai estar aberta para também atender o público de fora. E a minha função é botar o joelho no chão, pedir para Jesus abençoar mais ainda ricamente vocês, com recursos financeiros, porque eu vou bater na portinha de cada um para angariar recursos, que o objetivo desse grupo aqui é bem ambicioso, e com a graça de Deus vai dar tudo certo. Eles pretendem até, ao longo do processo, comprar o material para elaborar os testes, os diagnósticos aqui mesmo com uma equipe. E isso é muito bom. E eu vou orar mais ainda para que o Senhor abençoe vocês, para que vocês possam abençoar também esse projeto que é muito importante, urgente e necessário. Bom, gente, bom dia. A maioria também aqui já me conhece, me chamo Volney. Vou trabalhar como severino das meninas, tá bom? O apoio total que elas precisarem, vou estar aqui. E também o conhecimento que Deus me otorgou na área previdenciária. A gente vai estar também participando aí para acolher algumas necessidades. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Meu nome é Isabela. Eu sou estudante do 9º período de psicologia e estarei contribuindo aqui no projeto, realizando atendimento psicológico adulto e também infantil. Bom dia a todos, feliz sábado. Eu me chamo Sabrine Ketley, também sou estagiária de psicologia, estarei atuando no projeto com a abordagem da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, tanto com as crianças quanto com o público adulto também, para a gente trabalhar as questões emocionais e comportamentais. Bom dia, meu nome é Vitória, eu faço parte da Igreja de Vila Brasil, sou também estudante de psicologia do 9º semestre e vou estar também disponível para os atendimentos individuais e grupais também, de crianças, adolescentes e adultos também. Bom dia, pessoal. Assim como as meninas, também sou estudante do 9º semestre de psicologia na Uninasal e estou aqui como voluntária, como estagiária de psicologia. Estarei também fazendo atendimentos para adolescentes e adultos, e também ajudando e contribuindo nos grupos terapêuticos. Bom dia, meu nome é Emily, também sou colega das meninas, faço parte do 9º semestre de psicologia. Estarei aqui me voluntariando para realizar os atendimentos e contribuir com vocês. Bom dia, igreja, feliz sábado. Meu nome é Emily, a maioria me conhece, sou filha da Paula. Eu estou cursando o 6º semestre em TO, terapia ocupacional, e eu vou estar atuando como estagiária. Bom, esse é o nossa equipe, que quase um time, né? Ainda falta 2, é mais do que um time, é uma seleção, para o trabalho, que Deus possa abençoar e que a gente possa fazer esse trabalho de coração e que a comunidade possa ser assistida, e não só a comunidade externa, mas como a comunidade interna da nossa igreja. Vamos orar consagrando esse trabalho ao Senhor? Bendito Deus, Pai amado, Criador e mantenedor de todas as coisas. Aqui estão profissionais e nós queremos te pedir que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ilumine. Estão doando parte de um tempo para fazer o trabalho social e atender pessoas, e que o Senhor possa abençoar esta atividade, que pessoas sejam alcançadas e que elas possam ser tratadas, que elas possam viver bem, que elas possam ser restauradas pelo poder da terapia, mas pelo poder também do alto céus. Fica conosco, abençoe esse projeto, derrame as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém.
prestando atenção em adoração. Ali do lado da tia Fran. Pode sentar. Bom dia, crianças! Ei, ninguém me escutou? Deixa eu ver se a igreja me escutou. Bom dia, igreja! Bom dia, crianças! Feliz sábado! Que bom que o sábado chegou e estamos reunidos mais uma vez para adorar o Senhor e aprender mais também da palavra dele, né? O nosso versinho de hoje está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7, que diz assim. Eu acho que vocês até sabem uma musiquinha com esse versinho, ó. Presta atenção aqui na tia. Deixa eu ver se vocês sabem. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Ah, hoje vamos falar sobre a volta de... Muito bem. E a cor de hoje? Branco, será? Será? A cor de hoje é, ó, amarelo. Sabe por que trouxemos a cor amarelo hoje? Amarelo para nos lembrar do plano de salvação, as cores, né? E vai nos lembrar sobre a volta de Jesus. Sabe por quê? Amarelo, te lembra o que a cor amarela? Jesus? Amarelo me lembra luz. Lembra o sol, que o sol traz o que pra gente? Luz, não é? Me lembra também ouro, riqueza, estrelas. Ah, e quando eu lembro dessas coisas, eu penso na volta de Jesus, no céu que vai ter ruas de ouro. Ah, por isso que nós trouxemos a cor amarela. E eu quero abrir a Bíblia aqui com vocês, lá no livro de João, no capítulo 14, a partir do verso 1 até o 6. A tia vai ler para vocês o que está escrito aqui na Bíblia, ó. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse assim: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Então Jesus lhe respondeu assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, Jesus veio a essa terra. Jesus foi uma criança como vocês. Cresceu, brincou bastante. Jesus gostava de conversar com as pessoas. Cantar, louvar a Deus. Curou. Jesus não curou? Fez muitas curas. Ensinou muito, não foi? Jesus veio mostrar para a gente exatamente qual caminho que a gente deve. Ele veio mostrar para a gente exatamente o caminho que a gente deveria seguir. A gente deveria ser igualzinho a Ele. Ele veio nos dar o exemplo. E esse caminho é um caminho de obediência e aceitação do sacrifício que Ele fez por nós. E então Jesus morreu. O que aconteceu depois de 3 dias? Ressuscitou. E aí, depois Ele foi para onde? Foi para o céu e Ele fez uma promessa, que foi a promessa que a gente acabou de ler. Que Ele vai o quê? Voltar. Quem está ansioso para ver a volta de Jesus? Eu estou muito ansiosa. Mas enquanto Jesus não volta, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, não é? Andar como Jesus andou, aceitar Ele como nosso Salvador. E também Ele deu uma missão.
Ele deu uma missão para os seus amigos, que era que a gente precisa, e para a gente também, que era que a gente precisa espalhar esse evangelho do reino para todo mundo. Todo mundo precisa saber. Vocês sabiam que tem gente que não sabe que Jesus vai voltar? Tem gente que não conhece essa verdade. E Jesus deseja que eu, você, Mari, fale da volta de Jesus para as pessoas. E assim estejamos preparados. Porque com certeza Ele virá nas nuvens e todo olho vê. Quem aqui quer ir para o céu para morar com Jesus? Quem quer ver Jesus voltando nas nuvens do céu? Eu quero muito. Vamos nos preparar? Vamos falar para as pessoas que Jesus está voltando? Vocês querem? Vamos então orar, pedir Jesus que nos dê o poder do Espírito Santo para falar isso para as pessoas? Vamos? Vamos orar? Então vamos orar. Meus joelhos vou dobrar, meus olhinhos vou fechar, minhas mãos assim vou pôr, com Jesus eu vou falar. Fala, querido Jesus. Querido Jesus. Obrigado. Porque o Senhor prometeu. Porque o Senhor prometeu que vai voltar e nos levar para morar com o Senhor. Nos prepare e nos ajude a falar para as pessoas dessa linda promessa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos sentar lá do lado da mamãe e do papai e continuar adorando ao Senhor. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Olá, seja bem-vindo à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós somos do Departamento de Comunicação e estamos na Casa de Deus. Tenha reverência. É hora de desligar os seus aparelhos eletrônicos. Conversas paralelas podem atrapalhar o bom andamento do culto. Cuidado para não dormir. Deixe os chicletes e as comidinhas para um outro momento. Ei, crianças! Esse recadinho também é para você. Sente do ladinho do seu responsável. Ah, e não esqueça, Jesus te ama muito. Um bom culto para todos. Quando nossas orações ficam aparentemente indeferidas, devemos apegar-nos à promessa, pois virá por certo a ocasião de serem atendidas e receberemos a bênção de que mais carecemos. Mas pretender que a oração seja sempre atendida, exatamente do modo e no sentido particular que desejamos, é presunção. Deus é muito sábio para errar e bom demais para reter qualquer benefício dos que andam sinceramente. Não receeis, pois, confiar nele,
ainda que não vejais a resposta imediata às vossas orações. Caminho a Cristo, página 96. Um dia, a minha vida mudou para sempre. Eu trabalhei muito duro na construção, até que um dia um acidente de trânsito mudou a minha vida. O Mário não vai dizer isso, ele é muito humilde, mas graças ao seu trabalho, quase 100 pessoas já foram batizadas. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. O valor de cada passo. Meu nome é Mário Concepción Cabral Ojeda. Eu moro no coração do Paraguai. Eu nasci e cresci como um adolescente, como todos os adolescentes, normal. Tinha pai, tinha mãe, até que um dia a minha vida mudou para sempre. Então, quando eu estava na fase da adolescência, eu perdi a minha mãe. E aí ficou aquela ferida, que eu tive que aprender a viver com ela e olhar para o céu, para não desistir. Nós fomos 10 irmãos, éramos muitos, mas com as perdas, nos unimos muito. Depois, aos 20 anos, eu me mudei para Assunção, trabalhei duro em construção, até que um dia um acidente de trânsito mudou a minha vida. E aí, depois do acidente, eu fui ao médico e o médico me diagnosticou uma fratura na vértebra dorsal. E ele também me disse que eu não voltaria mais a andar. Não tinha outra coisa para fazer a não ser orar. Eu só orava. E me lembrava que Deus estava ali comigo. Foi então que eu orei por um milagre, para que houvesse um médico que estivesse disposto a me operar no sanatório adventista. E Deus ouviu a minha oração. E a cirurgia foi um sucesso total. Depois eu voltei para casa, para minha casa. E eu sentia um pouco de dor. Eu sentia, mas graças a Deus, eu já estava me recuperando. Com Deus, o impossível se torna realidade. Eu conheci a igreja adventista e depois eu me batizei. E Deus, com sua graça, mudou minha vida, me deu vida nova. Eu preguei a palavra de Deus por 8 anos em Assunção e depois veio a pandemia. E aí eu pensei que tudo tinha acabado, mas não foi assim. Na verdade, eu só estava começando a carreira. O Mário não vai dizer isso, ele é muito humilde, mas graças ao seu trabalho, quase 100 pessoas já foram batizadas. Ele é uma verdadeira máquina de evangelismo sobre rodas. Ele está acolhendo a segunda igreja que plantou com seu trabalho e está levando pessoas a Jesus. Bom, meus irmãos, aqui estamos nós, graças a Deus, no terreno que nos foi doado, e o meu sonho é terminar isso aqui, uma igreja, para continuar pregando às pessoas as boas novas e a palavra de Deus, a boa notícia, não é isso mesmo? E isso até o fim. O meu versículo favorito é João 3,16 e também o Salmo 10,27. Vale a pena chorar, cair, levantar, pois com Deus tudo é possível. Porque sem Deus não fazemos nada, somente com Deus tudo pode ser feito e alcançado nessa vida. Provai e vede. Agora chegou a hora
de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Querido e amado Deus que estás nos céus, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui nesse sábado. Queremos te agradecer porque tu é um Deus maravilhoso, um Deus que está sempre conosco. Venha nos abençoar. Esteja, Senhor, neste momento, fazendo com que, assim como esse jovem levou o teu evangelho, nós possamos também levar. Nos capacita, nos ajude a ser fiel a Ti a cada momento. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e santo és o Deus eterno sobre toda a terra e santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Isaías capítulo 55, verso 5. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Este é o momento que eu quero convidar a igreja, aqueles que têm um pedido especial, aqueles que têm um clamor, quem sabe um desespero dentro de você, ou quem sabe uma bênção especial que Deus lhe deu e que querem vir aqui à frente para poder pedir e também agradecer. Então este é o momento que eu quero convidar a igreja, aqueles que puderem vir aqui à frente, para juntos nós clamarmos e agradecer tantas bênçãos que Deus, porque o texto que nós lemos é que Jesus está perto de nós, por isso nós temos que buscar e clamar, porque Ele está para ouvir. E aqueles que puderem, vamos colocar de joelho para nós falar com o nosso Deus. Grandioso Deus, aqui está os teus filhos, nós estamos aqui ajoelhados diante do Senhor. Queremos colocar em tuas mãos todos os pedidos que estão dentro do nosso coração, principalmente aqueles que parecem para nós ser impossível. Queremos te pedir que o teu Santo Espírito faça a tua vontade. Também queremos agradecer por tantas bênçãos que tem derramado na nossa vida. Esteja também aquelas famílias que estão enlutadas, esteja com a Dalira também, que está neste momento na UTI, que o Senhor esteja com os médicos para que possa estar recuperando, cuidando da sua saúde. É que nós te pedimos por Jesus Cristo. Amém. Deus colocou no nosso coração a eternidade, o desejo pela eternidade. Então essa insatisfação que você tem neste mundo,
é esse desejo que cala fundo no seu coração, porque você sabe que seu lugar não é aqui nessa terra. Deus tem preparado algo muito grandioso. E assim como foi dito na hora da adoração infantil, Ele tem preparado um lugar por onde andaremos em ruas de ouro. Começa pelo slide 7 para mim. A música que nós vamos ensinar agora diz exatamente isso. Slide 7. Isso. Ela diz assim: vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro. Vamos até aí? Volta para mim. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro. Só a igreja agora. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro. Face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Vamos do vou andar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro. Face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. De novo até aí. Vou andar ruas de ouro, receber um lindo tesouro. Face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Seguindo. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Vamos voltar lá no início, slide 3, se não me engano. Ele vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. De novo, lá do Ele vem. Vamos lá? Ele vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vamos lá? Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro. Face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém.
ficar todos em pé e vamos cantar juntos. Vamos orar? Pai, o Senhor já nos falou de várias formas hoje, mas agora nos fale pela palavra. Que ela seja poderosa para quebrar preconceitos, mudar nossa maneira de pensar
nos ajudando a termos a mente de Cristo. E assim, Pai, possamos viver à altura do Teu chamado, a semelhança daquele que nos redimiu na cruz. Que a Tua paz esteja sobre cada um. Possamos descansar agora na Tua presença e atentamente ouvir Sua voz. Por Jesus, amém. Deus quer nos falar pela carta que Paulo escreveu aos crentes de Filipos, carta aos Filipenses, capítulo 4, o verso 13. Filipenses 4, verso 13. Está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Esse verso do Novo Testamento talvez seja um dos mais conhecidos das Escrituras Sagradas e também muito usado em momentos difíceis da vida. Ele pode trazer muita esperança e traz, mas também pode provocar muita frustração e também acontece. O problema é que às vezes temos dificuldades de pensar que estamos frustrados com Deus. Mas o texto está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto tem que ser entendido dentro do seu contexto, porque senão pode trazer muita dor, muita angústia, muito sofrimento. Eu me lembro quando meu pai contraiu um câncer terminal e nós oramos incessantemente para que Deus o curasse. E não houve cura. E aí somos tentados a pensar: mas aonde está tudo posso naquele que me fortalece? Porém, o texto, como precisa ser entendido dentro do seu contexto, eu quero lhes convidar para ler a partir do verso 10. Quando Paulo escreveu assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Obrigado. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí no verso 14 ele diz: todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Sabe o que estava acontecendo? Paulo estava preso agora pela segunda vez, mas pela primeira vez em Roma. Ele ficou 2 anos preso em Roma, mas em prisão domiciliar. E estar preso em prisão domiciliar em Roma significava o seguinte: primeiro, que o próprio preso pagava os custos da sua moradia, alimentação e todas as outras necessidades. Só que o apóstolo Paulo havia renunciado tudo para se dedicar integralmente ao ministério. No final da sua vida, escrevendo para Timóteo, ele falou: venha ter comigo depressa antes do inverno, traga minha capa e os pergaminhos. No final da vida de Paulo, ele só tinha uma capa e pergaminhos. Como ele iria pagar as suas despesas, até mesmo o aluguel na cidade de Roma?
Então, muitos ajudavam no ministério de Paulo. E a igreja de Filipos foi uma igreja muito especial dentro desse contexto. A igreja de Filipos foi uma igreja que Paulo iniciou. E lá aconteceu algo extraordinário. Vocês se lembram? Ele liberta uma jovem de possessão demoníaca. Toda a cidade fica alvoroçada. O dono da escrava, que predizia o futuro para as pessoas e com isso ganhava muito dinheiro, agora percebe que sua escrava não tinha mais o poder de prever futuro. Ele induz toda a cidade contra Paulo e ele é preso. E lá na prisão, meia-noite, com as costas arrebentadas, presa no tronco, no mais profundo cárcere, chega meia-noite. O que fazer diante disso? A Bíblia fala que Paulo falou para Silas: vamos cantar e orar. E eles começaram a cantar, e tudo mudou, e o livramento veio. Paulo aprendeu nessa história, nesse fato ocorrido, que nas horas de maiores dificuldades devemos aprender a louvar o nome de Deus e buscar nele conforto para enfrentarmos os momentos difíceis da vida. Agora, num segundo momento, ele está preso de novo. E então a igreja de Filipos manda recursos, principalmente através de Epafrodito, para que Paulo pudesse pagar as despesas e se manter. E é dentro desse contexto que ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que ele está dizendo basicamente, irmãos? Olha, eu estou muito alegre, ele fala, no Senhor, porque vocês renovaram a meu favor a ajuda, o cuidado. E vocês já tiveram esse cuidado antes. 2 vezes, pelo menos, Paulo recebeu ajuda dessa igreja financeira. E aí ele fala: olha, eu digo isso não por causa da pobreza. Ele está dizendo que ele era pobre, recebeu ajuda e ele estava grato. Ele está falando: eu estou grato, não porque eu sou pobre que vocês me ajudaram. E ele diz assim: porque eu aprendi a viver feliz ou contente em toda e qualquer situação. Tá, irmãos, talvez esse seja o maior desafio da vida cristã. Está contente em toda e qualquer situação. É desafiante ou não é? Como é que você vai estar contente em toda e qualquer situação? Irmãos, ali não está falando eu estou feliz em toda e qualquer situação. Ele está falando contente. Contente vem de contentamento. Ou seja, ele está dizendo: eu aprendo a aceitar as circunstâncias e desfruto da paz, mesmo em meio aos sofrimentos que vierem sobre mim. Ele está dizendo: eu aprendi a viver assim, aprendi a confiar no Senhor quando os momentos são difíceis. Eu aprendi a descansar nele quando aparentemente todas as circunstâncias são contrárias ao meu bem-estar. E aí ele fala: eu alcancei essa graça. Sabe, irmãos, eu espero que possamos ter amadurecimento cristão suficiente para chegarmos também a esse ponto. Porque é muito fácil estarmos bem quando tudo vai bem. Agora você está bem quando o infortúnio bate à sua porta, quando o céu permanece em silêncio e quando o livramento parece que não vai acontecer. Aí é que é um desafio para a fé. E fé tem a ver com confiança. Confiar no Senhor, mesmo em momentos difíceis, adversos. Então, Paulo continua dizendo assim: olha, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu sei estar humilhado, como também ser honrado. Ele diz: em tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência.
Já passei por isso várias vezes. Ele fala, tanto sei ter fartura, como também passar fome. Tanto sei ter abundância, como viver na escassez total. E aí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele não está dizendo que com Deus eu vou conseguir tudo o que eu quero. Ele está dizendo, com Deus eu posso suportar todas as coisas. Veja que diferente como interpretar o texto dentro do contexto. O que Paulo está dizendo é, eu estou preso, eu sei se vou ser libertado ou não, não sei. O sofrimento vai continuar por quanto tempo? Também não sei. Mas eu sei que a graça pode me capacitar a suportar tudo isso com um espírito de contentamento, desfrutando da paz que só o Senhor pode dar. Eu não sei se eu estou falando hoje para alguém que está passando por um momento difícil na vida, pontual, ou quem sabe o momento difícil da sua vida é constante e que talvez não mude. Existem coisas que acontecem conosco que ali na frente elas se modificam, se resolvem, e tem outras que nunca vai acontecer uma solução, e Deus nos ajudará pela graça a enfrentarmos isso. Eu tenho um professor muito querido por ética, não vou falar o nome dele, mas ele teve 2 filhos lindos. Bom, e uma menina também mais velha. E daí, o mais novo, a esposa ficou grávida, estavam nos Estados Unidos, ele é pastor, e nasceu aquele menino. Colocaram o nome de Michael. Mas, para a tristeza inicial deles, eles descobriram que o menino tinha síndrome de Down. E aquele jovem pastor, com muita dificuldade, começou a ter que enfrentar essa situação. E ele brigou muito com Deus no início da vida. Ele falava, mas Deus, por quê? Por que tenho que passar por isso? Por que um filho assim? O tempo foi passando. E eu me lembro que uma das últimas vezes que eu ouvi pregar, e não faz tanto tempo assim, ele disse que o Maicon foi o maior presente que Deus deu para ele. Ele diz assim, olha, com ele eu tenho aprendido muito. A pureza, a bondade, a dedicação nas coisas de Deus. Esse professor lá, ele trabalhava no NASP, e o Maicon, então, aí com seus 20 e poucos anos, terminava o culto, ia em casa, almoçava, e depois ele dizia assim, pai, agora eu vou visitar. E ele saía para visitar os membros da igreja mesmo. E ele ia lá, conversava com as pessoas, falava, fazia uma oração. Ele não sabia muito bem o que falar, por causa de suas limitações, mas ele ia lá cada sábado visitar as pessoas. E o pastor então nos disse assim, esse menino foi um presente de Deus para a nossa vida. Às vezes eu fico pensando que quando o pastor vier ao descanso, quem vai cuidar do Michael? Provavelmente a irmã e o irmão, que também é pastor. Mas tem coisas que Deus pode trazer solução. Uma cura, uma mudança de circunstâncias, uma resposta à oração da fé. E tem outras que não. Que ele vai ter que falar, como falou para Paulo, a minha graça te basta, eu vou te sustentar. E aprenda a viver contente, contentamento, aceite aquilo que você não pode mudar, eu vou te ajudar a desfrutar da paz. Nunca vou esquecer aquele pastor dizendo que, no início,
eu não entendia por que Deus me deu um filho com síndrome de Down, mas depois eu cheguei à conclusão de que Deus queria me abençoar com esse filho. E foi uma grande bênção para a nossa vida. Sabe, queridos, eu quero dizer para você que Paulo, aqui, com tudo posso naquele que me fortalece, não está dizendo que se você tiver fé, você pode adquirir qualquer coisa que você pedir a Deus. Alguns pensam assim, não, se eu tiver fé, qualquer coisa Deus é capaz de dar. Não é. Nem todas as promessas de Deus Ele fez para todo mundo. O Deus que falou assim, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Ele falou isso através de Isaías. E no caso dos 3 companheiros de Daniel, o fogo não os queimou. Amém? Mas John Hus e Jerônimo, quando foram levantados na estaca, na Inquisição, quando o fogo começou a subir, John Hus começou a cantar assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele continuou cantando até que a sua voz se silenciou na morte. Sabe, Deus falou que ia livrar do fogo, mas não livrou John Hus e muitos outros. Nem todas as promessas de Deus serão para todas as pessoas. Alguns Deus livra, outros Deus fala assim, filho, não vou te livrar, mas vou te sustentar. Esteja em paz, eu cuidarei de você. Bom, deixa eu lhes falar uma coisa. Eu creio que você já cantou muitas vezes um hino que dizia assim, o hino fugiu. Mas aquele hino que... Eu vou me lembrar. Eu vou falar então a história e depois eu vou me lembrar. Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto, gozo na luz. Sei que herdeiro sou de meu rei das promessas. Bom, você conhece o hino. Foi escrito por Fanny Crosby. Fanny Crosby era uma menina muito pequena quando teve uma infecção nos olhos. O médico da família, bom, ela nasceu em 1820, tá, gente? Ela foi contemporânea a Ellen White. Ellen White se tornou adventista, ela foi batista a vida toda. E ela, então, teve essa infecção nos olhos, o médico da família estava viajando e um outro médico veio atendê-la. Ele fez emplastos quentes nos olhos. A infecção, posteriormente, foi curada. Mas Fanny ficou irremediavelmente cega por toda a vida. E sabe, para piorar, pouco tempo depois, seu pai adoeceu com uma doença grave que foi fatal. E daí ela ficou órfã de pai. Quando ela tinha aí pelos 21 anos, sua mãe... a sua mãe ainda era jovem, mas ela era ainda uma adolescente, pré-adolescente. Sua mãe teve que trabalhar para sustentar a família como empregada doméstica. E Fanny Crosby foi educada por sua avó, a senhora Crosby. Ensinou a ela hinos desde novinha, ensinou também as escrituras, e a decorar textos das escrituras. Sua avó ficava repetindo o texto e ela ia gravando. E Fanny Crosby conseguiu decorar livros inteiros da Bíblia. E sabe, ela se sentiu tão abençoada por Deus, por decorar as escrituras, por aprender de Jesus, o seu Salvador, que ela começou a compor muitas poesias e alguns hinos, e ela chegou a compor 8.000 hinos. Talvez que segurança
seja o mais conhecido nosso, mas ela compôs 8.000 hinos. E ela, em um dado momento de sua vida, ela disse assim: eu quero agradecer a Deus pela deficiência visual, porque foi através desse momento difícil que eu tive um encontro permanente com Ele, que mudou minha vida para sempre. E ela falou também algo que me marcou. Ela disse assim: se eu fosse escolher hoje receber de volta a visão ou continuar cega, eu optaria por continuar cega. Porque se eu voltasse a enxergar, as belezas e as glórias, as influências desse mundo poderiam me roubar e tirar o foco em Cristo e nas coisas do céu. E como eu não quero perder o foco nas coisas espirituais, então eu optaria por continuar cega. Ela viveu quase 100 anos. Ellen White nasceu em 27, ela nasceu em 20. Ellen White morreu em 1915 e ela morreu em 1920, com 100 anos. Viveu a vida toda para o Senhor. E ela chegou no final da vida e disse: eu louvo a Deus pela dificuldade de enxergar, porque Deus pôde me usar de forma muito especial. Como o apóstolo Paulo que disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas ele disse que ele tinha um espinho na carne, já preguei sobre isso. E esse espinho na carne Deus não tirou. Eu não sei se Deus vai te livrar da aflição ou da provação que você está passando, ou se Ele vai te dar graça para você estar contente em toda e qualquer situação. Mas a verdade é que Deus cuida dos seus, Deus cuida daqueles que se entregam e confiam na sua providência. Bom, eu quero lhes dizer que Tiago também fala alguma coisa valiosa. Tiago, lá no final da Bíblia, só por curiosidade, irmãos, esse Tiago aqui é irmão de Jesus, tá? Os dois, Tiago e Judas. Quem escreveu a carta de Judas é irmão de Jesus. Era o Judas, irmão de Jesus, e Tiago também é o Tiago, irmão de Jesus, tá? Não foi o discípulo dele, não, foi que nem cria nele no início, mas que depois o aceitaram como Senhor e Salvador. Não é lindo isso? Esse Tiago, certamente o mais velho, se tornou um dos líderes da igreja em Jerusalém. Alguns falam que Pedro foi o primeiro papa. O termo papa não existe dentro da palavra, é algo latino, veio do latim, não tinha nada a ver com os judeus. Na verdade, o primeiro líder e o líder mais influente na igreja de Jerusalém, nem Pedro era Tiago, era o mais influente ali. E esse Tiago era irmão de Jesus e escreveu essa carta. E ele diz assim no verso 1 e 2 do capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Ele diz, verso 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. As tribos de Israel estavam dispersas por todo o mundo, por causa da dispersão dos judeus, que começou lá com os babilônicos e depois, posteriormente, também com os romanos. Antes da dispersão com os romanos, então Tiago escreve aos judeus espalhados pelo mundo, não só apenas a tribo de Judá, mas todos os israelitas das 12 tribos, e ele fala, olha,
se alegrem por passar por provações. Aí a pergunta é, como é que a gente vai se alegrar por... Ele não está falando dessa alegria só sentimental. Ele está falando, se alegre, porque Deus está provando vocês para que vocês saiam fortalecidos da situação. É como o ouro que tem que ser purificado, e com isso tem o fogo. E o fogo que queima também purifica. Então, ele está dizendo que quando nós passarmos por provações, deveríamos pensar que é o Senhor agindo. Eu, o Senhor, diz a Bíblia, repreendo e disciplino a quantos amo. Sabe, irmãos, Deus permite provações para que você saia fortalecido delas. Deus permite lutas para que você aprenda a confiar mais nele. Deixa eu te falar uma coisa, cuidado para na sua oração você não orar assim, Senhor, aumente minha fé. Irmãos, cuidado, não ore assim, tá? Porque se você pedir, Senhor, aumente minha fé, Ele vai te dar provações. Porque veja, como é que você aumenta a sua fé? Só assim, por osmose, você se senta e pensa assim, vou me concentrar aqui e a minha fé vai ser aumentada. Não, Deus manda provações e aí você vence uma e você fala, quando aparecer outra, hoje, da forma como Deus me ajudou naquela, vai me ajudar nessa também. E aí aparece outra, fala, não, Deus já me sustentou em 2 momentos, vai me sustentar agora. E aí a sua fé vai aumentando, então cuidado. Se você pedir para Deus aumentar a sua fé, Ele vai aumentar as provações. Aí você deve estar pensando, então eu vou falar assim, Senhor, aumente minha fé sem ter que dar as provações. Provavelmente isso não vai acontecer. Mas Deus está trabalhando para o seu bem-estar, não apenas no presente, mas o seu bem-estar eterno. E eu quero concluir contando para vocês uma história. Quando eu comecei no ministério em 85, e já vai tempo, o pastor Jader Santos tinha entrado 1 ano antes na Voz da Profecia. E eu pedi a Deus assim, Deus, eu sou da Baixada Fluminense, de uma família pobre, com pouca cultura necessária para me envolver numa igreja como a Central do Rio ou Botafogo. Então quero te pedir uma coisa assim, ó, não me mande nem para Botafogo nem para o Rio, para a Central do Rio. Cuidado com o que você pedir a Deus, porque Deus me mandou para Botafogo. Falei, mas Deus, eu pedi para o Senhor. Deus não nos dá o que a gente pede, Ele nos dá o que a gente precisa. Aí lá tinha o Milton Afonso, que era o dono da Golden Cross, que ajudava muita igreja no mundo inteiro. Os Arautos do Rei, a Voz da Profecia toda lá. Pastor Roberto Rabelo ainda era vivo, estava lá vivendo seus últimos anos como jubilado. Regina Mota era uma moça. Todos aqueles cantores, todo aquele pessoal lá. E Deus me mandou para lá. E eu fui lá que eu conheci o Jader. Um menino ainda. Na época ele tinha 21 anos. Sabe, irmãos, Deus usou o Jader de forma muito especial, dando a ele um talento, um dom maravilhoso. É mais que talento, é dom. O dom da música, de ser pianista. O dom de compor música, ser compositor. Mas o dom também de escrever as músicas, ser um poeta. Um poeta que tem que ajeitar teologia dentro do que ele escreve, dentro da poesia. E eu me lembro, queridos, que não ficamos tão próximos, eles viajavam muito,
mas eu sempre admirei ele pelo trabalho que ele fez e que ainda faz. Mas um dia apareceu um câncer nele. E esse câncer era relativamente agressivo e ele optou por fazer um tratamento, regrediu 60%, mas ainda sobrou uns 40% do câncer. E ele enfrentou um momento muito difícil na vida. E nesse momento, ele parou de compor, só pensava na sua enfermidade e lutava com Deus por causa da provação, até que um dia o Espírito Santo tocou nele. E ele pensou assim: puxa vida, tem meses que eu não componho nada. Tem meses que eu não escrevo nada. Então, confiar no Senhor quando tudo vai bem parece ser fácil, mas e agora, no momento de prova, no momento de dor? Aí ele decidiu, ele foi para o lugar tranquilo da casa dele e falou: vou escrever um hino. E ele escreveu aquele hino que diz assim: eu hoje escolhi louvar teu nome. Sabe, esse hino é maravilhoso. A ideia é mais ou menos assim: Senhor, no meio da dor, eu me esqueci do Senhor e passei só a pedir, a reclamar, a reivindicar a tua intervenção. Mas eu quero aprender a confiar. Ainda está escuro, mas eu quero seguir pela fé. E esse hino realmente é muito comovente quando você pensa em alguém com uma doença gravíssima, com medo de morrer, escrever alguma coisa dizendo assim: Deus, nesse momento de prova, eu quero depender do Senhor, confiar no Senhor e descansar em seus braços de amor. Eu quero chamar o Tiago para cantar essa música. Pense nessa música como alguém enfrentando um momento de dura prova, mas que pela fé se rebela contra a sua obstinação, a sua desconfiança e ousa confiar no Senhor. Sinceramente eu te peço, vem ser comigo, meu Senhor. Pensei ser forte, mas eu já falhei. 1000 vezes já me perguntei por que, se tudo é tão frio, se o sol já fugiu e eu nem consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome,
pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, e desta vida eu quero ter. Pai, o medo às vezes é cortante, vem visitar-me a todo instante. Bem junto a ti eu quero estar. Meu Pai, talvez não saiba nem pedir, mas vem com teu amor ouvir meu clamor. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu e eu nem consigo mais cantar, vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, desta vida eu quero ter. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. O teu amor é vida, e desta vida eu quero ter. O teu amor é vida, e desta vida eu quero ter. Paulo, na prisão de Filipos, no meio da dor, resolveu cantar. O Jader Santos, no meio da dor, resolveu compor. Você, o que fará no meio da dor? Vai confiar no Senhor? Buscar a saída? Ou então conforto nele? Ou vai perder a fé? Que quando você ler tudo posso naquele que me fortalece, não pense tudo eu posso conseguir se tiver fé suficiente, mas que você pense tudo eu posso suportar se Deus estiver comigo. Que Deus te ajude a confiar no Senhor. Podemos orar? Pai do céu, o Senhor Jesus, quando esteve entre nós, enfrentou tantas provações. Ele foi tentado em todas as coisas, mas nunca cedeu à desconfiança, à incredulidade. Ele sabia em quem ele cria. Ele confiou em seu cuidado paterno. E mesmo ao enfrentar a cruz,
ele desfrutou da paz de poder dizer: em tuas mãos eu entrego meu espírito. Eu sempre estive sob teus cuidados e agora, ao morrer, eu entrego minha vida a ti. Senhor, ajude-nos a enfrentarmos as provações, eu não diria com alegria, mas com contentamento, sabendo que se o Senhor estiver conosco, essas provações ou serão superadas, ou o Senhor nos dará graça para suportá-las. Ajude-nos, Pai, a nunca reclamarmos, porque se pudéssemos ver o fim desde o princípio, nós saberíamos que o caminho pelo qual estamos passando, trilhando, é o melhor caminho para o nosso desenvolvimento. E se continuarmos confiando em Ti, o Senhor nos levará seguro para próximo do Teu coração e para próximo do Teu reino. Eu te peço isso por Jesus. Amém, Pai. Queremos agradecer a Deus pelo pastor Newton, por essa linda mensagem. E a você que também nos vê aqui hoje, a você que é visitante também. E amanhã às 19h45 nós temos nosso culto aqui de domingo. Que Deus abençoe a todos. A bênção. Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti.